palavra de Deus hoje, ela nos disse, o versículo que veio hoje, ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele terminou várias parábolas que ele contou com essa frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí eu fiquei meditando sobre isso, sabe? Eu fiquei meditando quantas vezes Deus ele fala conosco e a gente não quer ouvir a palavra de Deus, a gente não ouve os conselhos, a gente não ouve aquilo que a palavra de Deus nos diz, a gente sempre... É engraçado como a gente sempre tenta seguir aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, aquilo que passa pela nossa cabeça e a gente acha que é tão sábio, que é tão inteligente, que é tão maravilhoso, que a gente muitas vezes deixa o que a palavra de Deus nos diz, o que a Bíblia nos ensina, o que Jesus fala para nós, e a gente segue aquilo que a gente pensa, aquilo que o nosso coração acha que deve fazer. Mas a palavra de Deus diz que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, ela é cheia de planos, ela é cheia de desejos, a gente tem um monte de vontade. Muitas vezes a gente fica até naquele negócio da tentativa e erro, né? Ah, porque eu vou fazer isso aqui, vamos ver se dá certo, aí não dá, larga pela metade. Ah, eu vou fazer isso aqui agora, vamos ver se dá certo, aí não dá, é mais uma coisa que ficou pela metade. Ah, não, mas espera aí, agora eu tô com vontade de fazer isso aqui, vamos fazer. Aí não dá de novo, fica pela metade, é mais uma coisa que fica pela metade. E assim a nossa vida vai ficando cheia de coisas pela metade. Cheia de coisas que a gente começa e não termina, cheia de pontas soltas. A nossa vida vai ficando cheia de brechas em que o diabo pode entrar e agir naquelas coisas. Porque a gente começa e não termina. Porque a gente planeja e muitas vezes Deus fala, não faz isso, e a gente faz. A palavra de Deus, ela diz que o nosso coração é cheio de desejos, mas o verdadeiro plano, o plano perfeito, vem de Deus. E Jesus, ele terminou várias parábolas dele com essa frase: aquele que tem ouvidos, ouça. Como quem diz assim, escuta o que eu estou falando. Você tem ouvido para ouvir. Você tem ouvido para entender, receber a palavra de Deus e entender. No livro de Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 9, a gente lê assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. O povo estava reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz.
Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. E outra parte caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e a 30 por cada semente que foi plantada. E Jesus termina dizendo assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe, Jesus ele nos ensina, ele responde muitas das nossas perguntas através das parábolas que ele fala. E quando ele terminava dizendo aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está tentando dizer que aquilo ali era importante para a gente aprender, para a gente saber como que seria os tempos do fim. O que iria acontecer nos tempos do fim? Olha só que interessante. Essa parábola do semeador, ele mostra 4 terrenos. Num terreno, a semente cai e as aves comem a semente, então ela não brota. No outro terreno, a semente cai, só que não cai na terra, cai no meio de pedras. Ela logo brota e o sol queima, ela não tem nutrientes e morre. Um outro terreno, as plantas queimam, secam, porque não tem raiz. O outro, ele está no meio do espinho, cresce, sufoca as plantas. E o outro é terra boa. São 4 terrenos, o outro é terra boa, onde a semente cai e ela floresce. A semente é a palavra de Deus. É a palavra que nos ensina a salvação, é a palavra que nos ensina por onde nós temos que andar. Os 4 terrenos são 4 tipos de pessoas diferentes. Na primeira pessoa, a semente vai embora, não fica, não produz nada. Na segunda pessoa, até produz alguma coisa, aquela alegria inicial, aquele primeiro amor, mas depois ela se arrepende e vai embora. Na terceira pessoa, o evangelho até, sabe, chega no coração, mas ela tão preocupada com as coisas desse mundo, com as tristezas, com o problema de dinheiro, com o emprego, com as frustrações desse mundo, que tudo isso vai e abafa o evangelho e ele não vai para frente também. E só na quarta pessoa, o último terreno, o último tipo de pessoa, é que a semente frutifica. O que isso quer nos dizer? Quando Jesus fala para nós, aquele que tem ouvidos, ouça. Você tem 4 terrenos. Você tem a palavra pregada a 100%. Se você tem 4 terrenos, você tem 25% da palavra caindo em cada um dos terrenos. 3 terrenos, a palavra não vai para frente e a pessoa não frutifica. Só em um dos terrenos é que a pessoa realmente leva aquilo a sério e vai para a vida com Jesus e realmente consegue a salvação. Isso nos diz que só 25% dos seres humanos serão salvos. Vocês já pensaram o que é isso? Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Sabe? A palavra de Deus, ela nos diz que a salvação ela é de graça. Mas o reino de Deus é conquistado por esforço. Nós precisamos nos esforçar para andar dentro da palavra de Deus. Nós precisamos nos esforçar para poder herdar o reino de Deus, para poder conseguir que as coisas que Deus tem planejado para nós se façam verdade na nossa vida.
Em outra passagem da palavra de Deus, que está no livro de Marcos, no capítulo 4, versículos 21, 22 e 23, a palavra de Deus diz assim: Jesus lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada que está em oculto, senão para ser revelado, e nada que está escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma vez, Jesus nos fala. Não existe nada que está encoberto, não existe nada que está em oculto, não existe segredo, não existe pecado que você faça escondido que não venha a ser trazido à luz. Tudo que você faz no escondido, tudo que você faz achando que ninguém está vendo, Deus está vendo. Jesus está vendo. O Espírito Santo está vendo. O Espírito Santo vê o que você vê lá no escondido do seu quarto, lá no seu celular, na rede social. O Espírito Santo vê o que você posta nas redes sociais. O Espírito Santo vê o que você fala para as outras pessoas. E Jesus, mais uma vez, está dizendo aqui: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça! Tudo que está em oculto será revelado. Nada que fica escondido vai deixar de ser trazido à luz. A gente não pode se enganar. Sabe, tem muita gente que vai mantendo o seu pecado ali escondidinho, achando que ninguém sabe, achando que ninguém vê. Só que chega uma hora que Jesus vem e revela as coisas. E aí a gente passa vergonha. É a hora que a gente passa e ouve aquele negócio: tá vendo? Eu te avisei. Eu te falei. E Jesus mais uma vez fala: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está querendo dizer aqui? Não tenha nada escondido, não tenha nada em secreto. Confesse as coisas erradas que a gente faz. Não permita que o diabo tenha lugar para agir na nossa vida. Não dê lugar ao diabo. A palavra de Deus ela é bem clara. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. O nosso inimigo anda ao nosso derredor esperando uma oportunidade para nos atacar. É engraçado quando a gente vê a nossa vida está indo às mil maravilhas, está tudo uma bênção, está tudo legal, está tudo acontecendo do jeito que a gente esperava. De repente, do nada, da onde a gente menos espera, vem uma paulada. E aí a gente fica pensando: mas por que será? Por que isso aconteceu? E quando a gente vai procurar, tem um segredinho lá no fundo. Tem um Jonas escondido lá no porão do navio. E a tempestade está comendo solta. E Jonas está escondido. E nós temos que buscar o Jonas e jogar ele no mar, para a tempestade parar. A gente tem que pegar os nossos pecados escondidos e confessar, trazer eles à luz. Dizer: Jesus, olha, minha vida está aqui, as áreas da minha vida estão aqui, governa, lança luz sobre todas as coisas. Não permita que nada fique escondido. É isso que Jesus está dizendo. Aquele que tem ouvido para ouvir,
ouça, entenda, bote em prática. No livro de Marcos, no capítulo 7, versículos 14 a 16, a palavra de Deus diz assim: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, é só o que sai do homem que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Não existe nada que a gente possa comer, não existe nada que a gente possa beber, não existe nada que entre no nosso corpo e nos torne impuros. Por quê? Porque tudo que entra pela nossa boca sai naturalmente. Agora, o que sai da nossa boca, o que vem do coração, o que sai através das palavras que a gente fala, isso sim pode nos tornar impuros. Isso sim pode nos fazer pecar. Isso sim pode ofender as pessoas. Isso sim pode causar problemas para a nossa vida. E Jesus, ele fala aqui bem claramente: se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça, que entenda o que eu estou falando. O que sai do coração é aquilo que pode nos tornar impuros. Sabe, o nosso coração, ele é perverso, ele é malvado por natureza. Do nosso coração sai inveja, ciúmes, raiva, ódio. Isso nos torna impuros. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente sente. A gente precisa tomar muito cuidado, sabe, com aquilo que nós desejamos. Porque mesmo que a gente não fale, mas o Espírito Santo, ele entende os nossos pensamentos. Ele sabe qual é o nosso pensamento. Isso é tão sério que Jesus falou assim, que nos 10 mandamentos Moisés tinha dito para que a gente não cobiçasse a mulher do próximo, por exemplo, a mulher, o homem do próximo. E Jesus, ele fala assim, no Novo Testamento, no Novo Evangelho: se a gente simplesmente olhar para a pessoa com um desejo ruim, nós já estamos pecando. Basta olhar e no nosso coração a gente desejar o mal, ou a gente desejar aquela pessoa para nós já estamos pecando. O que sai do homem é o que torna o homem impuro. Não é o que entra. Não é comer com a mão suja que vai tornar a gente impuro. Não é, sabe, não é o que entra pela boca que nos torna impuros. É o que sai. É o que a gente coloca para fora. E mesmo se a gente não colocar para fora, o nosso pensamento já causa dano, já nos faz pecar. No livro de Lucas, no capítulo 14, versículos de 25 a 35, a palavra de Deus diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e esse, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que ama a mim, não pode ser meu discípulo.
Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se o sal perder o sabor, como que nós vamos restaurar? O sal não serve nem para ser pisado, nem para adubo. Ele é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só o que Jesus está querendo dizer para nós aqui. Se alguém vem a ele, se alguém vai a ele, diz que ama ele, mas ama mais o seu pai, ama mais a sua mãe, ama mais a sua mulher, os seus filhos, o seu marido, ama mais a sua própria vida, ele não pode ser de Jesus. Imagina só, se nós estivéssemos num país onde o evangelho fosse proibido, e alguém chegasse para nós e falasse assim: negue a Jesus ou você vai morrer. Negue a Jesus ou nós matamos o seu filho. Negue a Jesus ou então nós vamos matar a sua mulher, o seu marido. O que será que a gente diria? Será que o nosso amor a Deus é maior do que qualquer outra coisa nessa vida? Será que o nosso amor àquele que nos comprou, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados, aquele que nos deu a vida eterna, será que o nosso amor a ele é maior do que o amor a qualquer outra coisa, outra pessoa? Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser o meu discípulo. Sabe, muita gente está querendo viver uma vida cristã fácil, sem carregar a sua cruz, sem passar por problemas. Ah, eu quero ter uma vida cristã onde eu não terei problema nenhum. Isso não existe, isso é mentira, isso é heresia. Porque se Jesus passou por todos os problemas que passou, imagina nós. Sabe? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? A gente falou mais cedo sobre isso. Coisas que a gente começa e deixa pela metade, coisas que a gente começa e deixa pelo caminho, a gente não termina. Se a gente lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos os que virem rirão dele. Porque a gente não conseguiu terminar aquilo que começou. Sabe? Então Jesus está dizendo aqui para nós: aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, entenda. Entenda como é andar com Cristo, entenda como é viver a vida cristã, entenda como é ser de Jesus. Que essa palavra hoje venha nos trazer o entendimento de que a vida cristã é muito mais do que simplesmente bater no peito e dizer: ah, eu sou crente, eu pertenço à igreja tal, eu pertenço à igreja. Sabe, isso não é ser cristão. Ser cristão é viver a palavra de Deus, é viver aquilo que Deus tem para nós. Ser cristão é ser um pequeno Cristo
imitador daquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Que essa palavra venha nos dar esse entendimento, que essa palavra venha edificar a nossa fé, aumentar a nossa esperança, nos levar a abrir os nossos ouvidos para aprender mais de Jesus. Para que a gente possa ser igual a Jesus, para que a gente possa ter Jesus como exemplo, para que a gente possa ter o Espírito Santo nos orientando e nos levando até Jesus, até a sua palavra, os seus princípios. E assim nós vamos ter uma vida diante de Deus, uma verdadeira vida cristã. Assim nós vamos estar vivendo aquilo que a gente prega, para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção, que você escute aquilo que Jesus está dizendo para você e que você viva aquilo que Jesus está pedindo para você fazer. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Deus é Amém. bom o tempo todo. Deus Todo é é bom. fiel o tempo todo. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo ensinamento que o Senhor nos deu hoje, Pai. Que a gente possa ouvir, usar os nossos ouvidos para ouvir e entender aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida, aquilo que o Senhor tem trazido para nós, aquilo que é a tua vontade para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, Pai, glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados têm um conteúdo relevante, um conteúdo bom e merecem ser distribuídos e enviados até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você ama e que te rodeia ouçam essa palavra, tenham a sua fé edificada, estejam mais perto de Deus. Permita que elas tenham os seus ouvidos abertos e que elas ouçam, entendam o que Jesus está dizendo, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma semana abençoada, seja você uma bênção. Até o próximo vídeo. Abreijo!